prática para que o aluno pesquise e nos traga de volta. E as interações são os feedbacks retornados para os alunos, escrito aonde eles devem melhorar, de que forma eles devem corrigir suas atividades para que ele possa ter sucesso no mercado, sempre com a visão de mercado de trabalho. E segundo, o perfil profissional de conclusão e identificado com as necessidades das empresas. Esse perfil profissional, vocês vão ver mais adiante, ele vai estar bem aberto, demonstrando realmente quais são as competências que aqui você vai encontrar. Um terceiro diferencial é que o ensino é feito por avaliação por competência, ou seja, nós saímos do tradicional de nota de 0 a 10. Não, nós não temos nota 0, nem temos nota 10. Nós temos um conceito. E esse conceito é dividido em duas categorias. As duas primeiras de cima é exatamente a categoria para quem foi aprovado, o SFO e o SFS, que significa que a pessoa sabe fazer. No primeiro, aqui, o SFS, ele sabe fazer sozinho. Já no segundo, no SFO, ele sabe fazer e ainda orienta, ou seja, ele expandiu o conhecimento além daquele que nós repassamos aqui na ETEBRAX. Então a gente percebe pela atividade que ele tem um conhecimento a mais, que ele já tem condições de orientar alguma pessoa, ele tem condições, ele domina aquele conteúdo, ele tem condições até de ensinar aquela cadeira, aquela disciplina. Por isso que ele recebe um SFO. E o SFS quando ele sabe fazer sozinho. Ele simplesmente cumpriu a atividade. Mas se o aluno não conseguiu desenvolver essa competência, ele passa a ter um SFA, que sabe fazer, mas só sabe fazer se tiver ajuda, e o mercado não quer ninguém que precisa de ajuda, o mercado precisa de pessoas com competências que se desenvolvam sozinhas, que saibam fazer as atividades. Se você precisa de ajuda, você ainda não está pronto para o mercado. Então, no nosso conceito, você ainda precisa de uma preparação maior. Então, você não obtém sucesso naquele módulo, sendo necessário você fazer uma recuperação para poder ter esta competência firmada em você. Ou se você realmente está totalmente por fora e não sabe fazer absolutamente nada da atividade. E aí você realmente precisa repetir o módulo. Um quarto diferencial, departamento de empregabilidade. Nós temos aqui conosco um departamento que tem ligação com várias instituições governamentais que trabalham com essa questão de estágio, que são os convênios de estágio firmado com CIE, com IEL, Unicap, e entre outros aí, muitos que nós estamos aí. E isso, em cada cidade, o tutor presencial, ele pode exatamente está verificando quais são os órgãos da cidade aí, do estado, que tem esses convênios, que fazem exatamente os estágios e está encaminhando uma formalização para a ETEBRAX, para que a gente faça um convênio técnico com essas instituições e que os nossos alunos possam exatamente começar a entrar com currículos para estágio nessas instituições. Além disso, nós temos o acompanhamento dos estágios, um banco de talentos, onde nesse banco de talentos nós temos as melhores notas por disciplina, porque quando a determinada empresa solicita, por exemplo, a ETEBRAX, um aluno que tem experiência em gestão de logística, por exemplo. Então nós vamos ao nosso banco de dados, vamos verificar os melhores alunos de logística que não estejam ainda trabalhando ou até que estejam também trabalhando, mas que tenham interesse em mudar de empresa e vamos apresentar a essa empresa que está nos solicitando. Essa empresa vai pedir o currículo, vai chamar essas pessoas para uma entrevista e a partir daí o processo fica com cada um. Por isso da importância da boa preparação, tá? E esse depois de estar ainda trabalhando dentro do estágio ou até mesmo já sendo efetivado, nós temos um acompanhamento da empregabilidade do concluinte. Ele terminou o curso conosco e nós vamos acompanhar como é que está ele na questão aonde o curso ETEBRAX foi positivo na vida profissional dele. Um quinto diferencial é que nossos cursos são modulares com certificações parciais e reingresso progressivo circular. O que significa isso? Nossos cursos, ele tem a duração, nosso curso como um todo de administração tem a duração de 9 módulos. Cada módulo com 2 meses de
de aulas. Esses 2 meses de aula, são módulos que você concluiu aquele módulo, você passa para o seguinte e ele não existe um pré-requisito de módulos. Por não existir esse pré-requisito de módulos, nós podemos entrar com o aluno novato em qualquer dos módulos. Ou seja, cursos modulares com certificações parciais. A cada módulo que você sai, você, se assim desejar, solicita a ETEBRAX e ela te manda o certificado de conclusão daquele módulo. E reingresso progressivo e circular, porque a cada novo ciclo, a cada 2 meses, você precisa fazer a sua rematrícula para o novo módulo. Se você desejar parar naquele módulo, parou, só obtém o certificado. Não terá o certificado de conclusão do curso técnico de administração. Apenas de um módulo que você fez conosco. Mas se você assim desejar, você se rematricula e também nesse rematricular, novos alunos entram também com você. Por conta de não existir a questão do pré-requisito de cadeiras para acessão às próximas cadeiras, tá? Por isso que ele é progressivo e circular. Então, de um módulo você vai para outro, até fechar o ciclo, tá? Diferenciais dos cursos, tá? O outro diferencial, o 6º, módulo de desenvolvimento profissional comum a todos os cursos. Ou seja, nós temos hoje cadastrado 3 cursos, que é o curso de administração, reconhecido pelo MEC, o curso de informática, também reconhecido pelo MEC, e o curso de segurança no trabalho, também reconhecido pelo MEC. Todos os cursos, esses 3, e os próximos que já estão em andamento, têm esta cadeira de desenvolvimento profissional como, não é pré-requisito, mas como uma cadeira comum a todas. Por quê? Porque nós entendemos que um profissional, para estar no mercado, ele não necessita só dos conhecimentos teóricos, ele não necessita só de ter a parte técnica bem aflorada, mas ele precisa também ter toda a parte de desenvolvimento profissional, saber como se portar no mercado de trabalho, como deve ser uma entrevista, como é que deve ser a apresentação de um currículo, como é que ele deve planejar o seu futuro em termos da sua carreira. Então, por isto que esta é uma cadeira, é uma disciplina que está em todos os módulos, onde ele trabalha o marketing pessoal, a gestão da carreira e também o português instrumental, porque é fundamental você, em uma empresa, saber escrever bem, você saber redigir uma correspondência. Isso é que é valorizado dentro das empresas. Então, você que está hoje se candidatando a uma vaga no mercado, precisa estar com isso muito bem aflorado, para não ser passado para trás por uma outra pessoa mais competente. Então você precisa se qualificar nesse assunto. O método EPC. Antes de entrarmos no método EPC, eu volto a Billy. Billy, os polos já nos responderam? Ainda não. Nenhum tutor ainda? Perfeito. O método EPC de ensino. Então o método EPC é um método que possui 7 recursos de conectividade. É um sistema de ensino e estudo interativo, que é o ensino presencial conectado. O que é presencial conectado? Presencial é exatamente essa forma que eu estou aqui, hoje em estúdio, e conectado com você, aluno, aí do outro lado, aí nos polos. Então, esse presencial conectado permite uma interação aluno-professor, professor-aluno. Porque em outros métodos, que não é o método EPC, que é ensino presencial conectado, nos outros métodos você tem apenas atividade, o professor falando o tempo todo, e você tem depois um tempo para encaminhar suas perguntas, suas dúvidas, e aguardar um outro tempo de retorno. No nosso, não. O aluno ele interage imediatamente com o professor, e o professor da mesma forma com o aluno. Isso com interações online, ao vivo, e como diz o ditado, ao vivo e a cores, tá? Dentro desses 7 passos, o primeiro, da aula presencial conectada, né? Apenas uma aula presencial conectada por semana, ao vivo e interativa. O aluno tira dúvidas na hora da aula com o professor via satélite. Atividade para fixação
semanal. O aluno desenvolve uma atividade a cada semana com acompanhamento do tutor online. Existe um tutor que fica acompanhando exatamente, dentro de cada uma das salas de aula, acompanhando exatamente as atividades dos alunos. Então, os tutores e professores têm mais uma semana para corrigir as atividades. Terceiro, ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. A atividade dura uma semana, com conteúdo para estudo disponível no AVA 24 horas por dia.